Olá, pessoal. Eu sou a professora Rosário, faço parte da equipe da Recriar e estou aqui para discutirmos um pouquinho sobre as competências socioemocionais na BNCC. Como trabalhar, tá, a partir das competências socioemocionais da BNCC como estratégia do professor a prevenção ao uso de drogas, né, e as vulnerabilidades sociais. Como nós vamos fazer isso? As competências socioemocionais, elas são super importantes e elas fazem parte do cotidiano escolar. Então, como nós podemos fortalecer o nosso estudante no enfrentamento à prevenção ao uso de drogas e às vulnerabilidades sociais? Para isso, nós precisamos entender um pouquinho sobre as 10 competências gerais que vêm na Base Nacional Comum Curricular, que a base traz, né, para nós. Então, quando a gente fala sobre a Base Nacional Comum Curricular, nós temos que ter em mente que ela tem 2 focos, tá? O desenvolvimento das competências socioemocionais, das competências gerais, e também o desenvolvimento integral do aluno, do nosso estudante. Para desenvolver esse aluno de forma integral, nós precisamos o quê? Trabalhar as 5 dimensões, tá? Que é a dimensão social, cultural, emocional, intelectual e a física. Porque a partir do momento que se trabalha o desenvolvimento dessas dimensões, eu penso que eu trabalho na perspectiva da educação integral, que é isso que a Base Nacional ela traz para nós. Quais são, então, né, quando eu penso nas 10 competências, eu penso, o que são essas competências, tá? O que é a competência, como ela é definido, na verdade, na Base Nacional Comum Curricular, lá na BNCC. Então, a competência ela é definida como a mobilização de quê? De conceitos, atitudes, habilidades e valores. Quando eu trabalho na perspectiva do conceito, eu estou trabalhando o quê? Na aquisição de saberes que são importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Atitudes é o que? A disposição para aplicar esses conhecimentos, tá? E habilidades quando necessário. As habilidades é a aplicação desse conhecimento no cotidiano. Então, se eu me vejo numa situação, né? E aí, como eu resolvo essa situação? É quando eu estou o quê? Aplicando esses conhecimentos, tá? Na prática, numa situação vivenciada. E aí eu tenho o quê? As habilidades desenvolvidas. E os valores, né? Que é a utilização de conhecimentos e habilidades de forma consciente, ética e construtiva, que é justamente as nossas competências socioemocionais. Na base, né, quando nós estamos falando, né, o nosso foco hoje aqui é discutir a Base Nacional, as competências gerais da base. A base ela traz para nós 10 competências gerais. Então, nós temos o conhecimento. Então, para que utilizar esse conhecimento? O conhecimento que é adquirido no dia a dia da sala de aula, o conteúdo que é trabalhado, né, é o aspecto cognitivo. Então, eu tenho o quê? Para entender e explicar a realidade, tá? Continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Eu tenho o pensamento científico, crítico e criativo, tornar esse aluno mais crítico, mais questionador, que ele possa olhar para uma situação e conseguir ter uma visão sem ser influenciado. Repertório cultural, ele o quê?
fruir e participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Ele compreender a cultura do outro, a sua cultura e a cultura do outro, e também o que? Valorizar. Comunicação, que ela é tão importante, aprender a se comunicar e também entender os diversos tipos de comunicação. Às vezes, os conflitos acontecem por não saber comunicar claramente. Cultura digital, que nós vivemos hoje no mundo altamente tecnológico. Então, a criança, o adolescente, o jovem, o nosso estudante, precisa ter uma visão crítica, tá? Nesse processo que ele está inserido, para ele conseguir detectar ali as informações que são importantes e são verdadeiras. Nós temos o trabalho e projeto de vida. A criança, o jovem, o adolescente, ele precisa ter um projeto de vida. O que eu quero ser? Desde os pequenininhos do jardim de infância, ele tem que compreender o que eu quero. Ele não precisa definir qual a profissão que ele vai seguir, mas ele tem que trabalhar em si para que ele consiga ter um projeto de vida, ampliar, sair da sua zona de conforto e querer prosperar. A argumentação é importante. Argumentar com fundamentação, então está aliada ali muito com a comunicação. Autoconhecimento e autocuidado. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer para poder saber lidar com as minhas emoções. E o autocuidado, eu preciso aprender a me cuidar. Empatia e cooperação. Eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro, mas na perspectiva do outro. Colaborar, trabalhar nessa perspectiva, responsabilidade e cidadania, que é tão importante também. Então, juntos, essas 10 competências, elas vão trabalhar na perspectiva do desenvolvimento das 5 dimensões da criança, e aí nós vamos trabalhar o quê? O fortalecimento emocional dessa criança, para que ela possa enfrentar as vulnerabilidades a qual ela está exposta. Então, as competências, elas são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir, e nos comportamentos ou atitudes para relacionar-se consigo e com o outro. E aqui nós temos algumas práticas, cotidianas, que pode ser o quê? São dicas, na verdade, para se trabalhar essas competências socioemocionais. Aí nós temos, quando o professor trabalha os combinados de uma melhor convivência, isso é importante para que tenha uma boa relação entre as crianças, não só com as crianças, mas também entre o professor. A abertura à discussão para temas transversais, aprender a ouvir o outro é importante. Os estudantes com mais idade, pode-se analisar o quê? Ter um grupo para análise dos diálogos, discussão, usando a internet, fake news. Eles precisam entender e saber como diferenciar o que é falso e o que é verdadeiro. Espaços de diálogos em que eles coloquem, se expressem, rodas de conversa. Eu gosto muito de rodas de conversa. Proposição e realização de trabalhos colaborativos, e que tenham feedback, que se trabalhe a autoavaliação, e também o quê? Projetos de pesquisa, pode trabalhar com projetos de pesquisa e depois fazer uma intervenção ali. Então, assim, é importante trabalhar com eles, Isso aqui são só dicas, pessoal, Se você pesquisar na internet, tem várias dicas aí para poder trabalhar as competências socioemocionais e as competências gerais também. Então, assim, nesse momento,
trabalhando as competências gerais, nós estamos o quê? Fortalecendo o emocional desse aluno, para que ele consiga enfrentar, né, a realidade. Às vezes ele está numa realidade muito complicada, muito difícil, está exposto, né, ao mundo das drogas. E se nós trabalharmos com essas crianças as 10 competências, fortalecendo esse lado emocional do aluno, né, nós acreditamos que ele vai conseguir passar por esse processo de uma forma segura. Tá? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.